Paz do Senhor a todos, DS6, aqui quem vos fala é o Coronel Oliveira. Eu quero trazer uma breve meditação no livro de Romanos, capítulo 8 e versículo 29. Um versículo muito importante, que traz aos nossos corações um conforto, um entendimento em saber em quais mãos nós estamos seguros, assegurados, por quem estamos sendo guardados e para quem nós fomos criados, escolhidos para servir. O livro de Romanos, capítulo 8 e versículo 29 diz o seguinte: portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Meus queridos oficiais do Departamento Solar de Cristo, esse texto nos traz aos nossos corações o entendimento de um Deus que é soberano, que controla todas as coisas. O apóstolo Paulo aqui nos lembra que a vida cristã não é fruto do acaso, as coisas não acontecem através da sorte ou por um processo de caos, mas temos que entender que as coisas acontecem da forma que é determinada por Deus desde a eternidade, em conformidade com a imagem de Cristo. Deus nos criou desde a eternidade, conforme, para trazer o entendimento que nós somos a imagem de Cristo, em conformar o seu povo, o entendimento. A predestinação aqui não é um conceito frio e distante. A predestinação aqui não são coisas do além, ou são coisas para ser debatido por conta de um homocentrismo, né? De um antropocentrismo, de uma questão de arrogância nossa. Mas a predestinação aqui, ela é a garantia de que a obra iniciada em nós será completa. Se você ler o texto de Filipenses, capítulo 1 e versículo 6, você vai ter uma confirmação do que Paulo está falando aqui em Romanos. Segundo Joel Becker, um irmão nosso, reverendo, pastor, ao refletir esse texto de Romanos, ele destaca que a predestinação é uma expressão do amor paternal de Deus. Ele não apenas nos escolheu, nos elegeu, ele não apenas nos trouxe para dentro do seu aprisco, mas nos predestinou para sermos semelhantes a Cristo. Olha a responsabilidade que nós somos. Nós somos formados, criados ao ponto de sermos comparados a ser semelhante a Cristo. Isso é muito lindo, meus irmãos, mas nos traz uma responsabilidade. O alvo final da salvação não é apenas escapar da condenação, não é escapar da perdição, não, mas é para refletir o caráter e a glória do Filho de Deus. É como diz John Stott, nós temos que estar refletindo a cruz de Cristo. E ainda Joel Beck enfatiza que essa verdade deve encher os corações do cristão de humildade, de consolo, de santidade. A humildade aqui, ela traz o entendimento que, porque tudo vem da graça de Deus. O consolo, porque nada pode frustrar o propósito divino. E a santidade, porque fomos chamados para viver em conformidade com Cristo. Ninguém anda sozinho, ninguém faz o que quer. Nós somos comandados, direcionados por Cristo Jesus. E uma aplicação bem rápida, bem prática aqui, é entender que a humildade na nossa vida é o reconhecimento que a salvação não depende dos nossos méritos, dos nossos esforços, como diz Efésios, mas depende da graça eterna de Deus. Não é simplesmente levantar a mão, não é simplesmente um apelo em si, mas é o agir, é a obra do Espírito Santo. Nós fazemos o trabalho, nós fazemos o ID,
Nós nos movimentamos, nós espalhamos, nós evangelizamos, disseminamos a palavra. Mas há aquele que é soberano, ele determina a hora e o momento certo. O consolo de Cristo em nossas vidas é o descanso na certeza de que Deus está moldando cada circunstância para que nós venhamos a ser mais parecidos com Cristo. É entender a perseverança dos santos nas nossas vidas aqui. É entender que nós temos a responsabilidade de cada vez mais ser parecido com Cristo. E quem nos molda todos os dias nessa caminhada da santificação é o próprio Deus. A santidade aqui, meus queridos, é o entendimento que esforçar-se diariamente para refletir o caráter de Cristo em nossas atitudes, palavras e pensamentos. É o esforço, é a dedicação, é a movimentação dessa livre agência nossa para entender sobre esses pensamentos, as atitudes e as palavras que temos que tomar diariamente para entendermos que tudo tem que estar direcionado com o caráter de Cristo, porque nós fomos criados a ser semelhantes a Cristo. E aí, meus queridos, é primordial sermos coerentes, racionais, para nos dedicarmos às Escrituras constantemente ou diariamente. Porque se ela é o nosso alimento, não venhamos morrer de fome. Não venhamos morrer de fome. Que a nossa oração ela possa ser: Senhor, muito obrigado, porque tu me escolheste. Olha só, foi Deus, não foi ninguém, foi o próprio Deus que nos escolheu desde a eternidade. Muito obrigado, Cristo, porque tu nos escolheste desde a fundação do mundo. Ensina-me a descansar na tua soberania e a buscar a santidade para que eu viva cada vez mais em conformidade à imagem do teu Filho. Este deve ser o nosso desejo. Esse deve ser o nosso direcionamento. Esse deve ser sempre em constância. Essa tem que ser a nossa missão diariamente, para que possamos estar abastecidos e cheios do poder da graça do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar durante esse dia e nos enchermos da graça e do conhecimento da palavra do Senhor. Amém.